Olá, eu venho aqui para falar para você sobre o devocional diário Sementes de Paz. Todo dia, de segunda a sexta, é colocado no canal do YouTube, na igreja, uma semente de paz para um dia melhor. Por isso, entre lá, se inscreva, ative as notificações e de segunda a sexta, compartilhe as devocionais. Você verá que de uma forma tranquila, direta e objetiva, à luz das Escrituras Sagradas, nós estamos compartilhando uma semente de paz para que o seu dia seja um dia melhor para a glória do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe. Nesta vida, nós somos convidados dia após dia a tomarmos decisões. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9:6. Você precisa tomar a decisão de caminhar, de andar, até porque a jornada é sua e tão somente sua. Existem pessoas que podem até, talvez, caminhar com você, mas ninguém, entenda bem isso, mas ninguém pode tomar a decisão de caminhar por você. Ande, dê o primeiro passo pelo caminho do entendimento. Que esta semente de paz te impulsione a tomar a decisão certa e prosseguir, firmado na palavra do seu Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos orar pelo culto desta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Jesus, pelo amor derramado naquela cruz por nós. Pai, nós queremos te pedir, Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai, que o Senhor perdoe, Pai, as nossas falhas, que o Senhor perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Ó Pai de amor e de misericórdia, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco esta noite, Senhor Jesus. Usa a boca do teu servo, Senhor Jesus, para trazer, Senhor Jesus, aquela porção, Senhor Jesus, já separada por ti, ó Pai. Nós queremos render graças e bendizer o teu nome, Senhor Jesus. Ó Pai de amor e de misericórdia, para onde iremos, Senhor Jesus, se só o Senhor aqui tem palavras de sabedoria e palavras de vida eterna. Senhor Jesus, fica conosco esta noite, ó Pai. Fala conosco, Senhor Jesus, porque precisamos ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Precisamos de ti, Senhor Jesus.
Ó Pai de amor e de misericórdia, abençoa, Senhor Jesus, todas as famílias conectadas, Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai, com o Senhor. Ó Pai de amor e de misericórdia, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos abençoar com esta palavra. Amém. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que prazer imenso é poder ter você mais uma vez conosco para ouvirmos a voz do nosso bom Deus. Deus este que assim tem nos falado desde o início do ano, e como disse uma líder de célula da nossa igreja, começo do ano Deus falou sobre nós sermos firmes, a mantermos inabaláveis, ficar conosco, ou seja, desenvolver uma comunhão em meio a esse tempo de aflição para vencermos. E no mês que passou, no mês de março, nós trabalhamos um pouco sobre a importância do Cristo na ajuda da caminhada do servo e da serva de Deus. E neste mês aqui nós estamos trabalhando o tema profundidade. A igreja precisa de profundidade espiritual. A igreja forte é uma igreja que tem os alicerces baseados na palavra e vive sendo capacitado por este Deus maravilhoso. Por isso, hoje nós iremos meditar um pouco sobre aquilo que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, que eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso de número 14. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura. E quero ressaltar e pedir, não feche a sua Bíblia. Preste atenção em tudo aquilo que for dito, porque é de fundamental importância você ser bereano, prestar atenção, ir atrás para ver se aquilo que está sendo dito tem a ver com aquilo que está escrito. Porque o que importa para nós é sermos edificados para lançarmos as bases da nossa fé na palavra do nosso bom Deus. Porque, como tenho dito, a profundidade ela vem da intimidade com este Deus maravilhoso que mandou Cristo, o Filho amado, morrer na cruz por nós. Diz assim, Efésios 3, capítulo 3, versículo 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você sabe muito bem que a igreja de Éfeso era uma igreja estratégica, e era uma igreja que foi pastoreada por grandes nomes da fé cristã. E aqui está Paulo escrevendo a igreja que provavelmente estava sendo pastoreada pelo jovem Timóteo. Esta igreja foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo quando fez a sua incursão missionária naquela região, e o evangelho chegou naquela cidade, meu irmão. O evangelho chegou naquela cidade e impactou aquela cidade de uma maneira tal que você sabe muito bem que ali naquela região, ali naquela cidade, estava uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana.
o ocultismo religioso era muito intenso ali. Havia uma idolatria sem igual na região. As pessoas adoravam, as pessoas amavam o ocultismo, e o evangelho chega ali numa estratégia aplicada pelo apóstolo Paulo de pregar publicamente e de casa em casa. Pregar o que, pastor? Cristo Jesus, o reino de Deus, o reinar de Deus. E ele fazia isto e a igreja ia crescendo. E ele, de uma forma muito obediente aos planos e aos propósitos de Deus, anuncia aos Efésios, e como nós sabemos, como nos diz Atos, a cidade é profundamente transformada com a chegada do Evangelho ali. Com a chegada do Evangelho. De maneira que os presbíteros daquela igreja são tão atuantes e tão importantes para o ministério de Paulo, que quando Paulo sai, quando Paulo está dando os passos para seguir a sua trilha, a sua caminhada, ele manda chamar os presbíteros. Ele manda chamar os bispos que ali estavam, os presbíteros, para alertá-los sobre como deveria se manter diante da saída do apóstolo. Ele vai dizer que eles deveriam tomar cuidado, pois do meio deles haveria de surgir lobos que desejariam tragar as ovelhas e destruir o trabalho. Mas eles vão falar Paulo vai falar para ele, vocês mantenham-se firmes, e lembrando do que ele, Paulo, fez. Um homem comprometido com a pregação do evangelho, e uma pregação preocupada sempre em falar ao povo como um todo e a nunca esquecer a casa das pessoas como ponto estratégico para a divulgação e implantação do discipulado e da palavra do bom Deus. E aí Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, vai falar com eles. Esta igreja é tão importante que quando Jesus usa a boca de João nas cartas do Apocalipse, você vai encontrar que aquela igreja, ela sabia resistir muito bem aos falsos apóstolos. Ela sabia muito bem como se posicionar, mas tinha um problema. Inclusive, neste ponto que nós vamos ler hoje, vai falar mais à frente, inclusive, do problema da falta de amor, da falta do fervor. E Paulo vai dizer que ele orava por aquela igreja. E ele vai dizer que ele clamava por aquela igreja. E ele revela então para nós, nesses versos que nós lemos, qual é a ação do Deus Trino em favor da igreja de Jesus. Qual a ação do Deus Trino em favor da igreja do Senhor Jesus. Primeira grande informação que eu tenho neste texto é acerca do Pai. As orações de Paulo revelam muito da sua teologia. Aliás, você quer conhecer a teologia de alguém? Preste atenção em como é que ele ora, em como é que ele se aproxima de Deus. E aí, a primeira informação que eu tenho nesta oração feita acerca, dirigida ali em favor dos Efésios, é a respeito do Pai. Paulo vai dizer que aqueles irmãos, ele se colocava de joelho diante do Deus Pai, para que este Deus Pai, né, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu, sobre a terra, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, o Deus a quem Paulo se dirige não é um Deus criado à imagem e à semelhança de qualquer um. Ele não, aliás, ele não é um Deus que foi fruto da imaginação dos homens. Não, muito pelo contrário. O texto vai dizer que este Deus que Paulo vai se dirigir, ele é o Deus que é rico em glória. Que este Deus é glorioso. E quando você ouve, irmão, e eu quero dizer aqui para você prestar muita atenção no quanto que isso é importante. Quando você vê que Paulo está orando ao Deus para que Deus, na riqueza da sua glória, Paulo está falando e ele está fazendo menção ao pacote de perfeições que reside neste Deus, que o faz glorioso.
Pacote de perfeições, pastor, eu nunca ouvi falar nisso. Sim, você já ouviu. Quando nós falamos de pacote de perfeições, nós estamos falando dos atributos que este Deus possui. E você sabe muito bem que estes atributos, ou seja, as perfeições que constituem os predicados incomuns de um ser divino. E quais seriam eles, pastor? Nós poderíamos dizer que nós temos, no mínimo, dois grandes grupos. Aqueles atributos que são incomunicáveis, ou seja, a autoexistência de Deus. A imutabilidade deste Deus e a infinidade deste Deus. Ou seja, ele tem em si mesmo a base da sua existência, ele é autoexistente, ele é imutável, ou seja, pastor, não há nele mudança alguma, nem em seu ser, nem em seus propósitos, nem em suas promessas. E no tocante à infinidade, pastor, é a perfeição pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Ou seja, este Deus a quem Paulo está se dirigindo, ele está falando, olha Deus, o Senhor em sua riqueza da sua glória, ou seja, na sua autoexistência, na sua imutabilidade, na sua infinidade, ou seja, este Deus que não é um Deus limitado, preso a absolutamente nada, que não depende de ninguém, ou seja, ele é um Deus que é perfeito em poder absoluto, que ele é um Deus eterno, que não está limitado ao calendário humano. E é a este Deus em quem Paulo se dirige para orar. É a este Deus que Paulo vai se colocar de joelhos para ele operar, para ele promover aquilo que aquela igreja, que aqueles irmãos tanto precisavam. Meu irmão, minha irmã, isso é de fundamental importância para nós. Porque nós vivemos dias em que existem muitos deuses também. Assim como naqueles dias existia ali em Éfeso templos de adoração a tantos deuses e de uma forma um tanto quanto evidenciada, em destaque, o templo da deusa Diana. Nós também vivemos hoje dias em que as pessoas também estão adorando as mais diversas e estranhas coisas. As mais diversas e estranhas coisas. Eu me lembro certa feita da fala de um crente, de um cristão, que ele foi a uma feira para comer pastel. Olha só que coisa interessante. Aliás, quem não gosta de um pastel de feira, né, meu irmão? É uma bênção. E pastel de feira bom é pastel de feira numa banca de japonês, não é verdade? E ele vai dizer que quando ele desce para ir tomar ali, para comprar o pastel, ele vai falar que quando ele chega naquela banca, ele se depara com um debate, um bate-barba, uma briga, quase tomando já contornos de discussão. E qual era o problema? Ele viu uma japonesa batendo boca com um jovem, com um rapaz, e o motivo da discussão era, a japonesa falava o seguinte: não, nós viemos do macaco. Aí o jovem falou, que macaco o quê? Nós viemos da ameba. E aí o homem, olhando aquela cena, foi para comprar o pastel. E eles quebrando o pau lá, os dois. Não, porque eu vim do macaco. Aí o outro, não, a gente veio e foi de uma ameba. E a coisa ficou um pouco acirrada, porque você sabe, esse tipo de debate não leva a nada, a não ser a ficar deixando cada um com raiva, porque não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí a japonesa se vira para esse irmão e fala para ele o seguinte: fala a verdade aqui, presta atenção, diga pra gente, não é verdade? A gente não veio do macaco? Aí este irmão se vira para aqueles dois e vai dizer: olha, eu não tenho nada a ver com a família de vocês.
Se o seu pai é um macaco, o problema é dele. E se a sua mãe é uma ameba, o problema é seu. Eu só sei que eu sou filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro que fez os céus e a terra. E é este o grande segredo. É a este Deus que Paulo ora, é a este Deus que Paulo clama, é a este Deus que ele dobra os joelhos dele. E você sabe muito bem que o dobrar de os joelhos é um sinal de profunda reverência, é um sinal de profunda acato, de profundo respeito diante da grandeza daquele a qual você está se prostrando. E eu quero dizer para você que 2021 anos depois da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também é importante você e eu, em tempos de dificuldade, nestes tempos tão estranhos, nós sabermos em quem nós temos crido, nós sabermos quem é o nosso Deus, porque isso vai fazer toda a diferença. O nosso Deus não é fruto da imaginação humana, mas ele é aquele que age em riqueza da sua glória. Esta glória que é manifesta através dos atributos incomunicáveis e comunicáveis deste bom Deus. Por isso, eu quero que você olhe e pare para pensar. O Deus a quem você serve, meu irmão. O Deus que 2021 anos está aqui, nesta hora, neste momento, usando a boca de um homem como eu para falar ao seu coração, te diz de uma maneira muito direta: eu sou o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e que criei você e que escrevi a sua história, e não estou preso a calendário, a agenda, a programa humano nenhum. Louvado seja Deus por esta verdade. E aí Paulo vai dizer: eu oro a este Deus para que ele conceda. Então eu aprendo aqui também que Paulo reconhece a soberania de Deus. É Deus quem concede, meu irmão. É Deus quem opera. É Deus quem autoriza. É Ele quem faz você andar. É Ele quem te faz recuar. É a Ele que permite isso. É Ele que deixa de permitir aquilo. Tudo acontece, como diria o presbítero amado Sérgio, tudo é por Deus. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque é isso que vai nos fazer agir de uma maneira diferente no tempo em que nós vivemos. Sabermos como é que o Deus Trino age em favor da igreja. E aí você pode dizer: o meu Deus age segundo a riqueza da glória dele. Aleluia! Louvado seja o bom Deus. O nosso Deus Pai, o Deus que nos criou. Você não é filho do macaco, você não é filha da ameba, você não é filho do programa A, B ou C ou D. Você é filho de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja é o edifício de Deus. A igreja é a lavoura de Deus. Por isso, é a este Deus que nós devemos nos dirigir. É a este Deus que nós devemos clamar a autorização, o mover dele na nossa vida. Aprendemos então a respeito de como Deus age, de como Deus Pai age. Agora o texto vai falar também da ação do Deus Espírito. O texto vai nos dizer, e se você der uma olhada, acompanhe comigo, versículo de número 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Note bem, a palavra espírito aí não está em letra minúscula, ela está em letra maiúscula. Ô pastor, mas que espírito é este? Você sabe muito bem, este é o Espírito de Deus, que faz parte da Trindade divina. Este é o Espírito de Deus que está com ele desde o início da criação de todo e de tudo. Este é o Espírito da verdade. Este é o Espírito que faz com que o Filho e a Filha de Deus seja regenerado, seja aplicado a ele o selo do pertencimento deste Deus maravilhoso. Agora, note só como é que o Espírito age em nosso ser na igreja.
O texto vai dizer que este Espírito nos diz assim: vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante quem? O Espírito, no homem interior. Olha lá, a ação de Deus é no interior. Deus, ele age de dentro para fora. Deus, ele é aquele que opera na intimidade, no íntimo dos seus. Porque ele sabe e só ele tem o poder para isso. Então ele envia o seu Espírito Santo para trabalhar no coração dos filhos e filhas. Agora olha só que coisa interessante. A ação do Espírito Santo, diz a palavra aí, é que ela é fortalecedora. E a palavra fortalecer aí em grego traz a ideia de capacitação. De capacitação. O Espírito capacita. Por isso, meu irmão, ele capacita você com força para você poder caminhar. Eu gosto muito de uma fala de uma das irmãs queridas que eu tenho nesta igreja, que nós temos nesta igreja, que é a nossa irmã querida, que ela fala: Deus te capacite. E é verdade, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos capacite, ou seja, nos fortaleça. Nos fortaleça. E agora, o que nós precisamos entender, uma coisa aqui poderosa e extremamente importante. O texto fala, para que sejais fortalecidos. Irmãos, se o texto está falando que nós temos que ser fortalecidos, é porque sem a ação deste Deus, nós ficamos enfraquecidos. Sem a ação deste Espírito na nossa vida, nós sucumbiremos. Sem a força promovida pela mão poderosa deste Espírito em nosso ser, nós nos tornaremos anêmicos espiritualmente. Por isso, este Espírito opera em nós, fortalecendo, capacitando o nosso homem interior. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você e parar nesse instante para fazer uma consideração. Pastor, a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. E orar por quê? Olha aí um dos assuntos que talvez você, eu, nós, igreja, teríamos que colocar na pauta. Por quê? Porque se é para orar sem cessar, se é para clamar sem cessar, se é para estar pedindo para Deus, será que eu tenho que pedir o fortalecimento de Deus uma vez na minha vida e acabou? Não. Definitivamente não. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corintos, certa feita disse que se o nosso homem exterior se corromper, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, meu irmão, o fortalecimento do Espírito em nossa vida deve ocorrer dia após dia. Então, a ação do Espírito, a plenitude do Espírito, o quanto que Deus enviou o seu Espírito para me fortalecer hoje, é para o dia de hoje. Amanhã é uma novidade de vida. Eu preciso clamar de novo. Eu preciso pedir de novo. Então, talvez para nós, o pedido inicial do dia deveria ser: Deus, me capacite para vencer mais este dia. Eu deveria me conectar com Deus através da oração para clamar fortalecimento do seu espírito. Quando, pastor? Todo dia. E aí você vai entender o que Paulo quis dizer mais à frente aos irmãos de Éfeso, falando a respeito do encher-se do Espírito. Porque talvez você possa estar perguntando, mas como é que este Espírito vai me fortalecer, pastor? Por que é que isso acontece? Como é que isso se evidencia? Através do enchimento. Ou seja, enchei-vos do Espírito.
Ou seja, este Deus, este Espírito irá encher a nossa estrutura, encher o nosso ser, de maneira que ele vai habitar em nosso coração, nos impulsionando com força para tomarmos as decisões diante dos desafios da vida. Pastor, e como é que eu sou e fico então cheio do Espírito Santo? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que lá na carta mesmo de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como pastor que eu encho do Espírito? Como é que Deus, como é que eu busco esse fortalecimento? O texto vai dizer: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Ou seja, que a minha boca, que a minha palavra para com o meu irmão, para com aqueles que estão ali, esteja baseada, fundamentada com a palavra do bom Deus. Que a minha boca seja um poema de Deus, que a minha língua seja a língua que vai falar as verdades do Deus eterno para as pessoas. Falando com salmos. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ah, meu irmão, tem um estudo que está sendo feito por uma agência que eu achei muito interessante, que fala de como que as músicas refletem a cultura e a qualidade das pessoas, e a mente e os ideais das pessoas. E é verdade. E eu queria saber de você, a sua playlist reflete que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? As músicas que fazem parte da lista que você ouve, elas estão refletindo aí a grandeza do seu Deus? Você ouve aquilo que entoa louvor a Deus? Isto é uma evidência de que o Espírito está tomando parte, que está te capacitando, que está enchendo a tua vida. Pastor, então quer dizer que é só música da igreja? Não é isso que eu estou falando. Não pense dessa maneira. O que eu quero dizer é o seguinte: as músicas que você ouve, as músicas que fazem parte daquilo que você gosta, evidenciam que você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio da carne, ou você está cheio da prostituição, ou você está cheio das pornografias, erotismo, palavrão, insinua coisas que só de se referir já é vergonha. O cheio do Espírito Santo entoa e louva a Deus, mas o texto ainda continua dizendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus no coração, com hinos e cânticos espirituais. Mas o texto também vai dizer, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente descobriram que a gratidão é algo fantástico e que faz muito bem, e que todo mundo deveria praticar a gratidão. 2021 anos depois, eu reflito e constato que nada disso é novo. Por quê? Porque Jesus falou que nós devemos ter um espírito grato. Então, uma pessoa que quer ser cheia do Espírito, uma pessoa que quer ser fortalecida pelo Espírito, uma pessoa que quer ser impactada pelo Espírito Santo de Deus, não pode ter tempo para murmuração, não pode ter tempo para ficar blasfemando, para ficar reclamando, para ser uma pessoa que parece uma goteira dentro de casa, aonde vai, só falando mal, só com maledicência, só reclamando da vida. Isto faz mal. Está comprovado cientificamente que isto não faz bem para sua mente, que isso atrapalha o seu interior. Então troque a chave, busque, mude a sua crença e busque crer e clamar e ter intimidade e anelar e pedir a Deus a ação fortalecedora do Espírito Santo. Pense nisso, meu irmão. Toma uma decisão. Nós precisamos mais do que nunca de sermos cheios
do Espírito Santo. Mas acabou por aí, pastor. É só falar em salmos, é só louvar a Deus no coração, é ter sempre o espírito grato. Mas o texto vai falar que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. E quem é que se sujeita, meu irmão? E se sujeita a quem? O texto continua dizendo: como é que se sujeita? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E os maridos devem amar a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se hoje nós tivemos, por conta da pandemia, um acréscimo de divórcios, famílias brigando, pai e mãe quebrando pau, separação. Nós temos assistido aí, lamentavelmente, uma desgraça que acometeu na vida de uma criança. E às vezes nós vemos, por causa de frutos, sabe lá, de falta de entendimento, falta de repente haver mais harmonia dentro do lar, para que se evite separações, para que se evite divórcios. E olha para este texto e você é convidado a parar e a lutar. Minha irmã, tenha discernimento. A submissão ao seu marido é uma dádiva dada por Deus, quando este marido te ama e te respeita, assim como Cristo amou e respeitou e se sacrificou pela igreja. Então, meu irmão, é digno, sim, o homem é digno de ser respeitado por sua esposa, é verdade, mas este marido também precisa dar o exemplo, como? Amando a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Cristo trabalhou pela igreja, Cristo se entregou pela igreja, Cristo preferiu passar o sacrifício, a luta, a dor, a morte por conta da igreja. Então você, meu irmão, você, meu querido amado, tome uma postura de ser cheio do Espírito Santo, como? Amando, respeitando, colocando a sua mulher na mais alta conta de respeito e de incentivo. Invista na vida dela, na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, na vida financeira. É isto que faz aquele homem que é cheio do Espírito Santo. E minha irmã, fuja da língua reclamadora, minha irmã. Fuja da língua da fofoca. Fuja do disse-me-disse. Para de ser uma máquina de ficar reclamando de tudo e de todos. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Ô pastor, mas e como é que ficam os filhos? Filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, honra o teu pai e tua mãe. O que nós temos visto muitas vezes é filhos que estão aí dando valor para um monte de coisas aí fora e não valoriza o pai e a mãe, não valoriza aqueles que trouxe eles ao mundo. E fique sabendo uma coisa, na hora da Covid, na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, não é amigo que vai lá, amiguinho que vai te ajudar, não é primo, não é o vizinho, não. Raras são as exceções. Quando isso acontece, quem vai lá na frente da batalha é o pai, é a mãe, é o avô, é o tio, olhe lá, ou a tia, mas no geral são os pais. Nós temos que tomar muito cuidado. Filho, seja cheio do Espírito Santo. Honre teu pai e tua mãe. Para com essa briga dentro de casa. É brigando com o seu irmão, é brigando com a sua irmã. Não pode. Chega desse assunto. Vai trabalhar. Ajuda o pai dentro de casa. Ajuda a mãe dentro de casa. Isso é o filho que Deus está enviando o Espírito para fortalecer. É isso? Tempo de pandemia. É tempo dos filhos mostrarem para que veio na face da terra. Aleluia, louvado seja Deus. E eu posso ver aí pelas salas, das salas da igreja, os filhos e filhas, os adolescentes, os jovens estudando, meditando na palavra do bom Deus e crescendo para a glória deste bom Deus e sendo uma juventude não que está se afastando de Deus, mas que está se aproximando cada vez mais e aproveitando a oportunidade para poder pregar, para poder ser jovens cheios do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo ensina para nós nesta palavra que o pai é aquele que
segundo a riqueza da sua glória, autoriza a ação na vida da igreja. O Espírito Santo é aquele que age no homem interior, promovendo a capacitação fortalecedora para vivermos na face da terra. Agora nós queremos ver o que o Cristo faz na vida do povo dele, na vida da igreja. E eu quero convidar você, meu irmão, para que olhe o versículo de número 17. Acompanhe comigo. Diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O Pai autorizou, o Espírito capacitou e Cristo habitou. Oh Deus tremendo! Oh Deus maravilhoso! Esse aqui é para glorificar de pé. Não é macaco, não. Não é ameba. Não é, sabe lá o que, Neandertal, não. Não vem com esse papo. Pelo amor de Deus, não cola. Que bênção! O Deus que na riqueza da glória autorizou. O Espírito Santo que operou na sua vida e na vida do povo de Deus. E este Cristo maravilhoso habitou. Assim habite Cristo. E eu quero aqui fazer uma consideração com a palavra habitar. Eu quero dizer para você que existem dois termos gregos que refletem e que podem ser traduzidos como habitação. O primeiro está colocado muitas vezes e é muitas vezes usado como uma habitação temporária. Ou seja, que alguém vem e passa um tempo ali e por ele ser passando o tempo ele não pode fazer mudanças, porque ele não é o dono, ele não pode fazer mudanças estruturais, ele não pode remover uma parede, porque ele não é o dono, né? Ele não pode chegar ali e definir, vender, dispor, emprestar, porque a habitação é temporária. O outro termo para habitação, traz a ideia, kaitoken, traz a ideia de alguém que habita permanente. Alguém que tem a propriedade. Alguém que está lá e ele pode fazer o que bem entende onde ele está habitando. Pois bem, meu irmão, este é o termo utilizado aí. Paulo, quando escreve, ele fala que e assim habite Cristo, ou seja, assim que nós venhamos a ser moradas eternas de Cristo. Ou seja, que Cristo venha habitar soberanamente na nossa vida. E uma das provas maravilhosas de que Cristo está habitando em nosso coração é que ele passa a ser o dono deste coração. Ou seja, o nosso coração, como muito bem disse Calvino, que é uma fábrica de ídolos, e como o próprio Cristo diz, que é dele que procede adultérios, mortes, assassinatos e tudo quanto é coisa que não presta, todos estes ídolos perdem lugar e Cristo passa a reinar soberanamente. E por ele estar reinando soberanamente e mandando e determinando, ele faz as mudanças que ele muito bem entende. Pastor, o senhor poderia dar um exemplo de quando Deus agiu de uma maneira assim numa casa? Sim, eu posso te dar. Você lembra do episódio da casa de Jairo? Jairo vai buscar uma cura urgente para a filha dele. E ele vai naquela caminhada e ele passa por diversas situações. Muitas vozes vêm tentar desanimar Jairo. E Cristo está virando para ele: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando ele chega na casa de Jairo, que ele entra lá e ele fala acerca da menina, as pessoas começam a chacotear e dar risada acerca da conclusão de Cristo Jesus. No geral é assim, as pessoas vão chacotear quem não tem o discernimento, quem não é alvo da ação de Deus, quem não está sendo fortalecido por Deus, geralmente escarnece daquilo que Cristo manda fazer e daquilo que Cristo determina. Por isso Cristo manda Jairo, vira-se para aquelas pessoas que estão dentro da casa de Jairo e manda aquelas pessoas sair.
A casa não era de Jairo? É, verdade era. Mas quando Cristo entra na casa, ele passa a ser o dono. É ele quem toma o lugar. E aí Cristo manda sair. E fica somente quem ele quer. E fica somente quem está com ele na visão. Fica somente aqueles que creem. Aqueles que vão dar crédito. Aqueles que vão patrocinar. Aqueles que vão, sim, fazer parte para testemunhar a ação e o agir de Cristo dentro da casa. E você sabe muito bem o que aconteceu. A vida daquela menina foi transformada. Cristo mandou dizer, mandou fazer, e mandou a menina ressurgir, e depois ainda mandou dar comida para ela. Louvado seja Deus, porque quando Deus age, a alegria é tão grande que a fome vem e o povo come para a glória do Senhor Jesus. Ô pastor, mas se eu só lembro da de Jairo, não. Lembra quando Cristo faz a obra e chama os seus filhos e Deus permite? Ele olha para aquele homem que estava lá naquela figueira e fala, desce daí porque hoje eu vou para tua casa e eu vou comer lá, e eu vou congregar, e eu vou operar. E você sabe muito bem que casa que Cristo entra, casa em que as pessoas abrem a porta, a salvação, a mudança de vida. Por isso ele habita e é Cristo quem dita as regras. É ele quem dita as regras. E aí o texto vai dizer que tudo isso acontece pela fé. O texto diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmão, olha aqui, eu quero dizer uma coisa para você, é pela fé, o justo vive pela fé, nunca foi diferente, sempre foi pela fé. Lembra do povo lá no passado, no Egito? Eles comeram o cordeiro antes, o sangue foi passado antes. Por quê? Porque eles precisavam crer para serem protegidos no meio daquela situação do anjo da morte. E aqui, 2021 anos depois, este também é o ensino. Tenha fé, pratique a sua fé, fortaleça a sua fé, clame por mais fé, anele, espere, aguarde, creia na fé, neste Cristo e faça isso através da fé. Pastor, a minha fé tá pouca, peça mais, entre na presença do seu bom Deus, encha-se do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e você verá o Cristo habitando no teu coração. E aí, o texto vai dizer algo fantástico que eu gostaria que você olhasse. Olha aqui, ó. E habite em Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Profundidade. Olha aí a profundidade. Cristo habitando em nós, nós teremos o amor no nosso profundo, no nosso interior. É isso que o texto disse aí, meu irmão. E Paulo vai usar dois termos, arraigados e alicerçados. Você sabe muito bem que o termo arraigado, Paulo está emprestando da agricultura. Porque ele está falando, firmado pela raiz. Nós temos que estar enraizados em Cristo Jesus. Esta é a grande ideia. Nós devemos permanecer. Nós temos que estar grudado na videira. Ligado na videira. Nós somos os ramos, temos que estar ligados na raiz. E o termo alicerçado, ele pegou da construção civil, que é a ideia de firmado em bases sólidas. Então o amor vai estar dentro de nós, nos ajudando a viver nestes dias, profundamente, de uma forma diferente, não num amor raso, não num amor de paixão, não num amor eros, mas num amor ágape, num amor do trono da graça de Deus. E isso nós estaremos grudados como raiz, como carvalhos de justiça. Esta é a ideia da palavra do nosso bom Deus. E alicerçados em amor. Note só, o amor é importante. E aí o apóstolo Paulo vai falar algo interessantíssimo que eu quero dizer para você. Ele vai falar assim, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Olha só, meu irmão, olha que coisa importantíssima. Paulo, ele não quer que nós tenhamos um conhecimento do amor meramente teórico. Não é um conhecimento que só fique no campo do racional, que é um amor que fique no campo só mero da erudição. Não é um amor que fique no campo somente das palavras,
da teoria. E também não é um amor que pode ser adquirido no campo da individualidade. Porque o texto vai dizer, a fim de poderes compreender com todos os santos. E aqui, meu querido, aqui, minha querida, é que eu encontro, eu conheço, eu compreendo, porque eu vou praticar. Este amor não é sozinho, egoísta, no meu próprio ventre, mas é na comunhão da igreja. É esta a ideia. Todos os santos. Não é com qualquer um, não é com alguém lá que eu vou nomear segundo a minha cabeça vã. Não, é com aqueles que Cristo santificou, com aqueles que Cristo chamou. E eu vou falar uma coisa para você e eu tenho que tirar, e eu tenho que concordar com você. Tem certos santos que Deus coloca na nossa vida que só o sangue do Cordeiro. Eu sei disso. Tem certas pessoas que Deus coloca na nossa vida que, olha, na boa, para aprimorar o amor. Eu tô lendo um livro, que esse livro chama O Perfil de Três Reis. E o autor fala sobre por que é que Deus permitiu um Saul na vida de Davi. Por que é que Deus permitiu um Saul na vida de Davi? Era para acabar com toda e qualquer hipótese de dentro do coração de Davi nascer um Saul. Ou seja, Deus permite certos santos na nossa vida, meu irmão, que é para o nosso engrandecimento espiritual, para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa ser diferente. E é isso que eu quero dizer para você. Por isso que é importante a comunhão, por isso que é tão mentiroso esta ideia dos desigrejados, que acham que pode exercer uma fé, falar que tem Cristo, quando na verdade não está, em hipótese alguma, sendo e cuidando daqueles que fazem parte da igreja do Cristo. É na comunhão santora, na comunhão santorum que a gente pode ser, sim, lapidado e trabalhado. Irmão, você pode estar dizendo, pastor, mas eu faço uma obra social aí. Isso é importante, mas lá talvez não vai ter as pessoas que Cristo também possa estar ali manifestado. Também, mas o seguinte, você faz, ajuda, a pessoa vai embora, a pessoa muda de estado. Louvado seja Deus. Mas e a continuidade? Porque o amor envolve relacionamento. E é no dia a dia, é na caminhada, é em algo mais a longo prazo. Lembra que eu falei que a maratona cristã, a caminhada cristã, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma caminhada de constância. Por isso, eu preciso entender que o amor que brota no meu coração, que está que Cristo faz com que aconteça, ele é algo que eu tenho que praticar e manifestar na vida dos santos dentro da igreja, na vida dos meus irmãos. E para que compreender o quê? Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo. Largura, pastor? Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Primeiro, a mensagem da palavra de Deus é sempre maior que o pregador. Por isso, existem muitas explicações para esta passagem, para este versículo. Mas uma que eu achei muito interessante é o que Paulo quer dizer com este termo. A largura, ou seja, o amor que Deus deu em sua largura é como um cinto que tem a capacidade de envolver o globo terrestre. E para quem não acredita que é globo, toda a Terra. Tá bom? Não vou entrar nesse mérito. O cumprimento, ou seja, o amor de Cristo é eterno. É uma missão eterna. Vai longe. É longo. Não tem esse negócio. O amor ele é largo, ele é longo. E a altura deste amor vai até as alturas divinas. Ele nos amou. Cristo nos amou como Deus amou a ele. Como ele foi amado pelo Pai. Esta é a referência. É alto, é um amor sublime, é um amor eterno. É um amor
que não dá para ninguém querer alcançar em imitação. E ele falou da largura, ele falou do comprimento, ele falou da altura e ele falou da profundidade. Ou seja, este amor alcança o mais baixo, o mais caído, o mais depravado filho de Adão, pecador. Por isso, este amor é eterno, é sublime e ele só é alcançado quando a Cristo faz morada no seu e no coração da igreja. Por isso tem um hino tão lindo e maravilhoso que diz: mais de Cristo eu quero ter, teu auxílio receber, ter da sua compaixão e também da sua comunhão. Mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Quando Cristo está agindo assim na vida da igreja, quando Cristo está agindo assim na história do povo de Deus, o versículo 19 é algo real na vida dos filhos e filhas. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser cheio da plenitude de Deus? Você quer ser uma lâmpada? Você quer ser uma pessoa não rasa, não superficial, mas uma pessoa que está desenvolvendo a espiritualidade de forma profunda, consistente, sólida e real? Então, meu querido, busque a este Deus, busque a intervenção deste Deus que é rico em glória, que manda o seu Espírito Santo te capacitar dia após dia e que você venha a ser a morada de Jesus. A morada de Jesus. É isso que faz um cristão profundo. É isso que faz um cristão diferente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te faça a viver uma vida diferente na face da terra. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe este que entrou hoje nesta oportunidade cabisbaixo, entrou, Deus, talvez cansado desta vida superficial, que anda acreditando que o Espírito serve para tantas outras coisas. Não, ó Deus, que esta pessoa hoje possa sair daqui, Pai amado, entendendo que o Senhor é o Deus eterno, rico em glória, que o Senhor mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos capacitar a vencermos dia após dia, e para que este Cristo faça morada em nós, para que as pessoas possam vê-lo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações do Espírito Santo, repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém.